fazer uma semana que vem? Não está muito aqui, não. Não, mas eu estou, faça sozinho. Eu vou até citar, mas vou quebrar o jeito. Olá pessoal, boa tarde, aqui é Matheus. Estamos fazendo aqui, segundo o Helder, a penúltima live do ano. Penúltima live do ano. E a gente tem uma presença muito especial, que é a Lana Vera, e eu os apresento agora. A Lana é graduada em Ciências Contábeis, tem pós-graduação em MBA, curso Controladoria e Auditoria, é coach de gestão de pessoas e influenciadora, e a gente vai citar o Instagram, que é Lana Veral, com 2 L's. E o tema proposto de hoje é a importância do planejamento financeiro para as empresas. E é por isso que nós convidamos ela para estar trazendo para cá muita expertise, muito conhecimento, muita experiência, e a gente vai compartilhar com vocês. Então, Lana, muito obrigado pelo convite, é um prazer recebê-la aqui. Muito feliz de estar aqui. Boa tarde, gente que está em casa. É um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigada pelo convite, viu? E é um assunto muito importante que a gente vai abordar hoje, né? Que é muita dúvida de muitas pessoas diariamente. Tem essa dúvida. Porque muitas vezes as pessoas pensam que uma consultoria é um gasto, mas na verdade é um investimento. Só para as pessoas saberem, boa tarde. Boa tarde. Você não falou nada ainda? Estou esperando você. A Lana eu já conheço, né, há bastante tempo, né? Exatamente. Nós já trabalhamos juntos, né? E eu também atesto essa necessidade. A consultoria, você falou muito bem, não é um gasto, é um investimento. Muitas vezes as empresas necessitam até de mudança de cultura para tocar o seu negócio com mais elasticidade, mais segurança. Então, essa live de hoje dará para a gente ter uma ideia de qual é o trabalho que esse tipo de segmento oferece para as empresas, né? Que é essa consultoria, que ela é diária, né? Diária, ela é muito focada, não é, Lana? Exatamente. Que ela vai explicar. Então, eu também agradeço a sua presença aqui hoje e vai abrilhantar e vai, vamos dizer, contribuir muito para as nossas lives, que é direcionada, não é, Matheus? Claro. É só para quem não conhece a Lana ainda, Lana, você atende qual região? Você mora onde? Escolho Branco? Eu moro em Ubá. Mas atendo a região toda, né? Trabalho tanto presencial quanto online. Então, na verdade, eu pego região de Ubá e as cidades em volta e atendo todo o Brasil também, online. Então, para a gente também esclarecer sobre a forma como você presta o seu serviço, caso alguém queira contatar o seu serviço ou entrar em contato para saber como funciona, o que ele deve fazer? Então, lá no meu Instagram, anota aí, tá, gente? Lana Veral. Na minha bio tem meu telefone. Normalmente, o que eu faço? Eu marco uma primeira reunião, vai ser online ou vai ser presencial, depende da sua necessidade. Mas a primeira reunião ela é gratuita. Por quê? Eu vou entender qual que é a sua real necessidade, se eu realmente faço sentido para o seu negócio. Por quê? Eu falo consultoria é um investimento. Então a gente tem que ver realmente a saúde da pessoa, a saúde da empresa, para ver se a consultoria faz sentido para ela. Então por isso que a gente tem esse bate-papo, ela vai conhecer meu trabalho, eu vou conhecer do negócio dela, e aí decidir se a gente vai caminhar junto. Eu respeito muito quem faz isso, sabe? Já faz uma triagem no cliente e já fala para ela, eu tenho condições de atender. Eu não tenho condições de atender, não faz sentido eu trabalhar para você porque eu não consigo atender esse demanda. Então eu respeito muito quem faz isso, porque é muito assim, conversar claramente com quem está procurando ali. E ela está sendo até bem honesta. Claro. Sim, eu gosto de deixar muito bem claro. Eu sempre falo com o cliente, eu não faço milagre. Depende 100% da vontade dele. Então não adianta eu pegar um trabalho, tentar fazer uma consultoria numa empresa, se ele não estiver disposto. Porque eu sempre falo, a consultoria chega para recalcular a rota, sabe? Fazer a reorganização. Então se o cliente não estiver disposto a fazer esse recálculo de rota, não faz sentido uma consultoria para ele. Então eu sou muito bem clara, não faço milagre, mas a gente faz transformações. E, inclusive, seguindo o seu raciocínio, o interessante da sua consultoria é que ela vai englobar pequenas empresas, médias empresas, empresas de serviço, a pequena indústria, a indústria em geral, o comércio, né? Uhum. E ela vai envolver de uma tal forma com os dados que eu acho que isso vai traduzir para o cliente uma visão diária da empresa dele, porque o financeiro é que na realidade comanda tudo. Exatamente, é o pulmão, né? É o pulmão. É o pulmão da empresa. Então a gente chega com a consultoria para ele começar a visualizar os números dele da melhor forma. Aí eu vou visualizar o número dele, vou mostrar para ele junto comigo vai entender os números dele. Então não vou ficar uma coisa amarrada a mim.
né? Chego lá para entender e para mostrar para ele como que ele entende os números. E, Lana, você atende um segmento específico, um porte específico da empresa? Você poderia explicar isso para a gente, até para quem está nos ouvindo? Se atende só grandes empresas ou se você também atende a pequena empresa? Como é que... Hoje eu trabalho com empresas de pequeno e médio porte. São as empresas que eu estou trabalhando hoje. Bom, aqui a gente pode falar. É uma coisa interessante quando ela disse que trabalha de empresas de pequeno e médio porte. Eu estava conversando anteriormente com você que eu achei interessante a forma de você prestar o serviço, é que a empresa não vai ficar dependente de você. Não é que você disse, você vai planificar a realidade da empresa, treinar quem a empresa vai indicar, para dar continuidade o ideário que você criou, né? Exatamente. Eu chego lá e eu sempre falo, eu faço a estruturação financeira. Então eu chego na empresa, a gente vai entender os números. Eu vou ensinar eles como fazer isso. Então a gente vai pegar um funcionário ou o dono, né? Porque muitas vezes a gente chega na empresa também que é de pequeno porte, o dono faz quase tudo, né? Sim. Então se ele tem um funcionário, eu vou sentar com o funcionário, junto com ele entendendo tudo, explicar como faz, treinar como faz, aí ver o que faz sentido. Talvez faz sentido fazer um controle numa planilha, talvez faz sentido fazer um controle no sistema. Então eu vou treinar ele para que use a ferramenta da melhor forma possível para que desenvolva o trabalho. Ele não fica nada amarrado a mim, ele vai desenvolver e vai caminhar mesmo quando eu terminar meu trabalho. Além da criação, do treinamento, você também o ajuda na criação do processo para manter aquela rotina em dia, por exemplo. Porque às vezes tem rotatividade da empresa, entra um funcionário novo, ele não teve a oportunidade de estar presente no seu treinamento. Mas é importante a gente entender isso, né? Ter um processo ali criado para que aquele novo funcionário possa ter um norte do que ele tem que fazer. Exatamente. A gente cria processos. Eu falo que a gente cria processo e otimiza, sabe? Então cria um padrão, né, de executar as tarefas, de como fazer, para qualquer pessoa que chegue consiga fazer. Sabe? Falta um manual. Independentemente, Lana, do porte, como você disse, independentemente se ele tem ou não sistema de informação, né? Porque muitas vezes o pequeno empresário, ele não conta com a estrutura de um software adequado. Exatamente. Aí você pode criar um controle dele via Excel, que seja, mas criar aquela rotina que ele tem um vislumbre da real situação econômica dele naquele momento. Né? Exatamente, porque eu falo, a gente sempre faz o que faz sentido para o cliente, né? O cliente falou, muitas vezes tem uns que nem trabalham com sistema, não trabalham com planilha, a gente vai introduzir isso, se for viável para ele, porque tem uns que faz controle no caderninho, né? Mas a gente trabalha algo que for viável para o cliente, né? A realidade dele. Então eu falo, cada cliente é de uma forma, não existe uma fórmula mágica e nem existe uma forma pronta, né? A gente cria o que funciona para aquele negócio. Entendi. Não tem um padrão geral, é específico. É bem individualizada, é bem personalizada, a consultoria é bem assim, direcionada para o negócio. Entendi. E é interessante que outro dia eu estava conversando com um pequeno empresário e eu falei, você tinha que ter um fluxo de caixa. Ele não entendeu nem o que eu quis dizer com isso, né? Que eu acho muito importante o fluxo de caixa. Então, esse trabalho abrange o que você se propõe, não é? Sim. Eu chego na empresa e eu falo que eu levo a educação financeira para ele de todas as formas. Além dele entender o número dele, ele vai entender a questão financeira, vai entender o que é fluxo de caixa, vai entender o que é receita, o que é despesa, o que é faturamento, o que é um plano de contas. Porque eu falo, né, o financeiro ele anda muito alinhado com a contabilidade. Sim. Então eu ajudo ele a entender, né? Eu sento com o empresário, eu sento com o empreendedor e ajudo ele a entender tudo isso, como que funciona. Porque eu falo, o empreendedor, os empresários também são muito carentes de passar informação para eles, sabe? Você sentar mesmo, explicar como que funciona cada coisa, o que é cada tarefa. Então eu faço esse trabalho. Eu pego lá no início, sabe? Bem lá na dor e dou a mão para ele caminhar, entendendo as dificuldades e saber como fazer. Esse processo ele realmente está muito próximo da contabilidade. A gente vê aqui, por exemplo, principalmente pequenos empresários. A gente tem um trabalho de orientar no alcance da contabilidade que ele deve registrar. Olha só, ele precisa pelo menos registrar aquilo que ele paga e aquilo que ele recebe. Mas veja bem, nós falamos em lives anteriores, porque nós já estamos desde agosto fazendo lives aqui e esse tema nós já passamos por cima dele umas 5 vezes. Olha a principal dificuldade, as pessoas têm dificuldade em ter uma cultura de registrar aquilo que ele pagou.
e aquilo que ele recebeu. Aí essa informação, ela fica perdida. E por conta disso, ele acaba não tendo condições sozinho de saber os números do negócio dele, não sabe qual é a despesa fixa do negócio, não vai saber nunca, porque ele não registra isso, não tem como lembrar, não tem como trabalhar com memória, nesse caso. Agora, para a gente extrair um ponto positivo disso aqui, nessa parte, o que a gente poderia fazer para ele, para quem está nos assistindo agora, porventura estiver nessa situação e deseja começar a se organizar, qual seria a sua dica nesse sentido? Primeira dica, simples, eu sempre falo, o básico funciona, tá? O básico funciona. Então, a primeira coisa, anotar. Tem que começar anotando o que entra, o que sai, o que você paga, o que você deixa de pagar. Então, começa anotando. E muitas vezes perguntam, por onde começar plano? Anotando. Você vai começar anotando, entender mesmo. A melhor forma de você saber como você está gerenciando seu dinheiro é anotando. É o primeiro controle, é básico, funciona. Anotar. Inclusive, sobre essa questão da anotação, a maioria dos clientes são muito carentes até para fazer a composição do produto final, do custo do produto, jogar o custo em cima da mercadoria com markup, para saber se ele está ganhando ou não dinheiro lá na marcação dos produtos, né? Exatamente. Você também abrange este ensinamento, não é? Exatamente, que normalmente o que eles fazem? Pega o produto, coloca 100%, né? Aí fala, ó, tem 100% de lucro, não. Tem que tirar água, luz, telefone, funcionário, tudo isso engloba a precificação, né? Normalmente eles só jogam a margem e acham que está ganhando, né? E muitas vezes ele está perdendo. E muitas vezes também ele joga 100% e perde a concorrência. Poderia ter uma margem de lucro menor para ganhar a concorrência. Então saem os números. Estoque parado, né, Matheus? Não é, Matheus? Não ganha dinheiro, estoque parado não. Não, e é dinheiro, né? Dinheiro parado, estoque é dinheiro parado. A gente viu uma situação dessa agora, com o que aconteceu em 2020, né? E as pessoas precisavam fazer dinheiro. Onde estava a fonte de dinheiro delas? No estoque. Aí, a gente sabia que... A gente viu isso, gente. Você também está assistindo, vocês viram também. Você tinha que fazer dinheiro, mas você tinha que colocar uma promoção, uma oferta. De repente você queria pegar um dinheiro rápido para pagar a despesa. Teve muita gente que não mandou gente embora no primeiro momento, porque acreditava que tudo ia se normalizar, pelo menos assim, dentro do que era possível, enfim. Mas precisava de dinheiro para pagar a despesa fixa. Aí a gente vai depois falar de empréstimo. Mas a primeira forma de fazer dinheiro é o quê? Estoque. Aí ficava com medo, qual o preço que eu posso vender aqui? Exatamente. Estava no escuro, né? Não tem o parâmetro de saber, olha, essa mercadoria aqui, eu comprei por 100. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vender ela por 100, vou recuperar pelo menos o que eu paguei nela, mas eu pego esses 100 reais e sobrevivo mais um mês. Ou de repente, não, ou senão eu tomo uma posição de tomar essa decisão, olha, comprei por 100, eu vou vender por 50 porque não tem outro jeito, mas eu preciso desses 50 porque é mais barato do que tomar um empréstimo e comprometer. Depois a gente vai falar de fazer algumas perguntas sobre empréstimo. Então isso aconteceu muito nesses últimos 2 anos e eu espero que a gente esteja colocando aqui algumas coisas que você possa tirar proveito disso para o próximo ano que entrar. Né, exatamente, estamos aí finalizando o ano, começando um novo ano, né? Começar com o pé direito, né? Com a saúde financeira em dia, organizando, faz toda a diferença, né? E é interessante também o trabalho até extensivo aos escritórios, independente se é Concor, outros escritórios de contabilidade. Interessante quando ela disse aí que ela estabelece um plano de conta, quer dizer, ela vai organizar a documentação para a contabilidade. E a contabilidade também é fundamental no seu trabalho, não é, Lana? Porque você também é extensivo, porque vai falar dos empréstimos, quando a empresa precisa recorrer a bancos ou financiamento de curto, longo ou longo prazo, ele precisa ter a contabilidade regular para apresentar o cadastro, o faturamento. Outra questão do faturamento que acontece muito aqui, que hoje é aquela política de vender mercadoria sem nota, com o tempo ela não vai existir mais, né, Matheus? Porque o circo está fechando. Tá, né? cada vez mais, né? Então a gente tem que direcionar o cliente para ele continuar fazendo, olhando pela legalidade absoluta. E não é possível olhar pela legalidade absoluta e ter rendimento necessário para a sobrevivência. Não é verdade, não? Exatamente. Eu falo que a consultoria financeira e a contabilidade, elas andam juntas, né? Porque quanto melhor
você faz sua organização financeira, melhor você alinha sua contabilidade e faz uma junção maravilhosa. Nessa questão de empréstimo, quanto mais organizado, melhor para conseguir o empréstimo. E você vê também se faz sentido fazer aquele empréstimo. Porque às vezes parece, né, taxas boas, atrativas, mas faz sentido para o seu negócio naquele momento, é realmente necessário, eu não vou me enrolar mais. Então, fazer empréstimo e pagar a folha de pagamento. Nossa. Mas aí também a educação financeira aí acomoda, porque às vezes o empresário necessita de aumentar o negócio aí, que você vai avaliar se o custo do financeiro dos empréstimos vai poder abarcar esse investimento, né? Com certeza. Porque ele vai ter despesa financeira, mas vamos ver se o negócio que ele for aumentar vai dar muita rentabilidade para ele vai se situar melhor. Quer dizer, faturamento maior é prenúncio de quê? De melhor rentabilidade, né? Exatamente. Principalmente aquelas empresas que têm margem menor. Ô Lana, olha, vamos continuar a questão do emprego. Para além disso, você tem o caso de tomar um empréstimo e pagar a folha de pagamento. Mas, ô Lana, será que o problema é sempre a falta de venda e a única solução é tomar um empréstimo? Será que não tem uma causa que está fora disso que a gente precisa corrigir? Antes de chegar e tomar ação, eu vou tomar um empréstimo aqui, a gente sabe que o empréstimo gera um reflexo no ponto de equilíbrio da empresa, né? Grande, né? E a pequeno, médio e longo prazo. Exatamente. Né? Então ele aumenta o custo fixo dele. Eu falo que normalmente a pessoa acha que precisa do empréstimo, mas na verdade ela precisa fechar as torneiras. Tem tanta torneira aberta aí que você aperta assim, ó, vaza aqui nos dedos, assim, ó, sabe? Tem muita torneira aberta. Então, antes de fazer o empréstimo, precisa de ter essa saúde financeira, fazer essa organização, entender realmente se faz sentido o empréstimo. Talvez se ele fizer alguns reajustes, recalcular a rota, né, igual eu falei, vai melhorar o que ele precisa de pequeno, médio, longo prazo, né? Então ele precisa olhar pro dinheiro dele, precisa conversar sobre o dinheiro, precisa entender sobre o dinheiro dele, sabe? E são erros assim, até comuns. Por exemplo, a gente nós já tropeçamos com isso aí, né, diante disso aí. E tenho certeza que você deve ficar assim, isso deve ser coisa batida para você. Cliente tem um a receber aberto e não recebeu porque não cobra. Quando recebeu demais. Nossa, é o que eu também normalmente chego na empresa para fazer. Revisar a cobrança deles. Nossa, é tanto dinheiro que tem ali. Normalmente é assim, quem é visto é lembrado, tá? Então, quanto mais você liga pro seu cliente, mais ele vai lembrar de você. Então, é insistência mesmo. Você tem que ligar 1, 2, 3, 4, 5. Normalmente não ligam. Eu sempre falo, empresas não são instituição de caridade. Então, se você vendeu, você precisa receber. Isso é o fluxo normal. Então, você compra, produz, entrega, recebe. O círculo tem que girar. Se você não recebe, você vai amarrar a engrenagem ali e não vai girar não. Aí não faz sentido. E aí você fica lá, mas eu preciso tomar um empréstimo aqui porque eu não estou vendendo. Eu estou sem dinheiro, mas você não está recebendo primeiro. Eu já trabalhei uma vez em cobrança, uma empresa pequena, mas o contas a receber quando está desorganizado tem dois problemas. Você cobrar 2 vezes quem já pagou, isso aí desgasta com o cliente uma quantidade de credibilidade, né? Não tem noção. E o segundo é você deixar de cobrar quem te deve, que você poderia receber e você não recebeu porque você não cobrou. Exatamente. Eu tenho pior. Já teve caso de que a empresa não recebeu porque não cobrou e nem tinha como ela cobrar, porque ela não registrou em lugar nenhum. É o cliente que fala, aqui, eu não te paguei não. Acontece demais. Não pode. É nesse momento que a Lana vai atuar. Exatamente. Precisa documentar. Indicando qual é a burocracia mais simples possível para você não perder o seu guia. Não é? Com certeza. Isso é importante demais. Eu sempre falo, burocratizar um pouquinho é necessário. Sim. Para você ter controle. Se você deixar as coisas à reveria, também as pessoas não te levam a sério. Então você precisa organizar, precisa burocratizar, criar processos, protocolar as coisas, assinatura, são necessários. De início, como está acostumado de deixar a reveria, estranha um pouquinho, mas depois se faz necessário. Sabe? As pessoas te veem com outros olhos, nossa, aquela empresa é uma empresa organizada, ela preocupa em documentar, em organizar, sabe? Quem vê de fora tem bons olhos. Com certeza. Agora, no caso específico, quando o cliente fizer contato com você, a primeira coisa, como você disse inicialmente, é você entender qual que é a função
qual que é a função, qual que é a área da sua empresa que está deficitária. Então isso aí é feito através, né, Lana, de entrevistas pessoais diretamente da empresa, não é verdade? Exatamente. Setores, a gente vai sentar mesmo, conversar com cada funcionário, entender como que faz cada função, sabe? Para ver se está fazendo de forma correta, se não tem como fazer de uma forma diferente, otimizar tempo. Eu falo também tempo é dinheiro, né? Eu falo que carrega muita pedra. Nossa, carrega muita pedra. Então a gente quebra essas pedras, tira essas pedras. Você tocou num assunto muito, muito interessante, porque a gente que visita muita empresa, né, Matheus? Nós observamos que existe um retrabalho imenso entre funcionários. Muito. Né? É um ciclo de retrabalho que você poderia ou não ter aquele excedente, ou o excedente produzir em outra área. Então, esse trabalho também você faz, né? Sim. De ter essa observação. Por que um funcionário tem que fazer isso, o outro tem que fazer quase que a mesma coisa. Exatamente. Num ciclo fechado, não é? Então, você detecta em diagnóstico essas deficiências. Sim, não é? Sim. Eu falo, é a otimização dos processos, né? Porque muitas vezes, ou faz de uma forma que poderia fazer de uma forma mais fácil, ou não faz, que acontece também, ou 2, 3 pessoas fazem a mesma coisa. E acabam não chegando a conclusão nenhuma. Por quê? Não tem comunicação também, falta muita comunicação, sabe? Dentro do setor, dentro da empresa, sabe? A comunicação faz toda a diferença também. É outro fator, né? Outro fator. Falta de comunicação. Né? Muita. Todo mundo trabalhando em paralelo, sem haver aquele ponto de nó. Exatamente, entende? Eu falo que eles têm que entender que eles estão num único propósito, né? É um único resultado que precisa. Então tem que trabalhar em conjunto, trabalhar em equipe, sabe? Para ter melhores resultados. Então, nessa área psicológica também você atua aí para... Eu falo que eu sou uma psicóloga financeira, né? Eu sou coach, né? Então a gente entra nessa parte, né? Bem profunda. Outro problema que a gente vê também, Lana, é assim, que o financeiro precisa trabalhar com alguns pontos de corte. Por exemplo, aquele determinado cliente, que ele é um inadimplente costumado mesmo e não está pagando, e a empresa continua vendendo. Isso tem que ter uma comunicação interna, porque tem que estar, esse cliente ele tem que ver se compensa continuar vendendo para ele. Aí, em segunda pergunta, tem casos que o dono, porque eles estão falando de uma parte onde a pessoa pode ter, o dono pode ter uma empresa, 2, 3, pode ter uma empresa muito grande, de funcionários subordinados abaixo dele ali, que estão lidando diretamente com a situação, mas ele não. Então é também importante ter um ponto de corte, falar assim, aqui a situação que está crítica, você tem que resolver. Ou vamos parar de entregar, vamos parar de vender para ele, vamos ajuizar, ou você vai negociar diretamente. De repente tem. Sim. Eu falo que esse processo é o seguinte, quando o cliente chega na empresa, a primeira coisa, você vai avaliar o cliente, né? Porque eu falo, o bom mesmo é vender à vista no cartão. Mas se você decide dar um prazo para o seu cliente, primeira coisa, você vai avaliar ele. Você vai fazer consulta dele, ligar a banco, fazer consulta do Serasa. Você entendeu o seu cliente. Entendeu o seu cliente, você vai estabelecer limites para ele. Que eu acho extremamente necessário estabelecer limite. Então o financeiro ele já trabalha sabendo do limite daquele cliente. Juntamente com o comercial tem que ser comunicado, tem que ser avisado. O cliente tem um limite que vai trabalhar dentro daquele limite. Então, por exemplo, tem que trabalhar os prazos, trabalhar as entregas para sempre girar naquele limite. Chegou no limite? Aí eu falo, sempre tem que conversar com o dono, entender se vai aumentar o limite ou se o cliente precisa antecipar algum pagamento. Mas aí é bom que anda sempre muito bem alinhado. Se você começou certo lá do início, entendeu? E foi comunicado isso pro cliente, sabe? Então, eu falo, começa no início mesmo, o processo do cliente, estabelecer limite, prazos, e tudo muito bem comunicado entre os setores e pro cliente também. Porque o cliente, quando ele entra sabendo como que funciona, é muito mais fácil também se lidar com ele. Então, ele já meio que trabalha dentro daquele limite, ele já faz os pagamentos. É fundamental mesmo, porque para a contabilidade, para os profissionais da área contábil fiscal, não existe coisa melhor, porque vem organizado mesmo. E para o cliente, ele tem que entender que hoje, se a gente não tiver organização de base, ele não sobrevive. Com certeza não sobrevive. Então, mesmo aquele pequeno mesmo, porque o pequeno ele pode crescer, não é, mano? Exatamente. Já pensou que satisfação para você? Você pegar um pequeno e virar grande porte, né? Grande porte. E é importante que o seu trabalho, ele não é um trabalho egoísta,
É um trabalho de treinamento de pessoas. Exatamente. Então, quer dizer, você pode ficar num tempo só nessa consultoria e depois, pelas suas próprias pernas, pelas informações contidas inicialmente, você crescer vertiginosamente. Exatamente. Outra coisa Ser organizado é muito bom. Isso, o seu trabalho, como você diz, você é influencer, você tem o seu Instagram. Sim. Então, esse trabalho pode ser também à distância, não é? Sim. Não necessariamente pode ser em loco. Então, isso é um diferencial, sabe, Matheus? Muitas vezes não há necessidade, hoje com o tempo, com a falta de tempo que todos têm, inclusive o próprio empresário, ele pode ter essa assistência, essa consultoria online. Exatamente, eu falo duas coisas. O trabalho no Instagram que eu faço. Meu Instagram hoje, eu levo educação financeira para as pessoas, então vai lá, gente, tem muita dica boa lá, então eu compartilho diariamente dicas, sabe? Muita coisa. E o trabalho online. O trabalho online veio para possibilitar, eu falo, a pandemia trouxe coisas boas e ruins, né? O trabalho online ele possibilita a gente estar em qualquer lugar. Né? Em vários lugares ao mesmo tempo, como diz, no país todo, no mundo todo, então veio para facilitar mesmo. E eu falo, o trabalho online, a pessoa tem que ter comprometimento. Então, na hora que você entende realmente se a pessoa tem comprometimento, então consegue fazer o trabalho. Flui demais, sabe? E eu sempre falo, eu não pego clientes que não são comprometidos. Porque se ele não tiver resultado, eu não tenho resultado. E o interessante para mim é que tem resultado. O cliente tem resultado. É uma coisa importante você falar. Sim. E eu sempre falo, o sucesso dele é meu sucesso. Porque eu falo, um cliente satisfeito, ele te indica para 2 pessoas. Um cliente insatisfeito, ele te fala mal de você para 50. Ele já acaba te queimando. Exatamente. Então, eu só pego clientes comprometidos que realmente querem a mudança, né? E saiba que a maioria, não estou dizendo a grande maioria, a maioria, eles não são bem desinteressados. Eles acham que a prática deles é que é a certa. A prática acomodada, não é? Não quer se prestar a ter a burocracia interna para buscar seus resultados, enfim. Ele quer vender com uma mão e receber com a outra. Não vai surtir efeito. Então essas informações que você está dando é importante demais. Tudo deve ser preocupante. Né? Com certeza. Tudo deve ser tratado com cuidado, né? Então a gente tem que a saúde financeira, então tem que ser um bebê, tem que ser cuidado ali, você tem que vigiar ele diariamente. Eu sempre falo que finanças é comportamento, sabe? Então envolve muita rotina, tanto rotina do empresário, rotina da empresa dele, e normalmente, né, pequenos e médios envolve empresa, negócio com vida pessoal, então envolve muito comportamento. Então se ele não estiver disposto a ter uma reorganização da rotina, de comportamento, não funciona. E se funcionar, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Né? Quando as finanças andam redondas, é lindo. Tudo é alegria. Nós também compartilhamos isso. Que a gente sabe que quando uma empresa se organiza, ela começa a crescer mais rápido, ela reduz seus índices de perda, ela reduz os seus prejuízos. Tem empresa, tem prejuízo das mais diversas formas. Prejuízo no estoque, prejuízo com venda que não recebe, prejuízo com cliente que perde, o desgaste fora do processo interno, ou seja, prejuízo. Exatamente. E isso acaba pedindo, sabe, sugando a possibilidade da empresa crescer no mercado. Exatamente. Aí ela acaba achando assim, eu não estou vendo dinheiro, né? Sempre, não estou vendo dinheiro, porque não vê essas pequenas coisas. E normalmente são as pequenas coisas que não dá importância que mais levam o dinheiro da empresa, porque você não dá importância. Os valores maiores, você sempre está visualizando eles, entendendo. Agora, esses menores, você não dá importância, é onde que vai a maioria do dinheiro, que passa despercebido, literalmente. Mas eu quero dar uma dica para você que está no Instagram da Concor, está nos assistindo aqui. Vá lá no Instagram da Lana e assista as dicas, os posts, são posts e vídeos. Isso, um post, vídeo, reels, stories, tem tudo. Com essas informações. Então, já é um começo, tá? Se você já quer ter uma pinceladinha de como é o trabalho dela, além do que nós estamos extraindo dela aqui nessa live, eu sugiro que você vá lá no Instagram dela, siga ela no Instagram, para você receber os próximos conteúdos também. Exatamente, tá vendo muita coisa boa por aí, tá? É a surpresa, né? Muita coisa boa por aí. Vamos conversar sempre, né? Vamos sim. Dar continuidade a esse tipo de informação que é de grande importância para os nossos clientes e para as pessoas, para as empresas que estão nos assistindo. Né? Aproveitando o nosso restinho de tempo, eu quero fazer a mesma pergunta.
Uma coisa que a gente observa muito, que as empresas começam a passar dificuldade financeira, é quando elas começam a atrasar o imposto, deixa de pagar o imposto. E a gente sabe que o imposto ele compõe o preço do produto. Então, se uma vez que você vendeu e você recebeu, o dinheiro do imposto ele já teria que estar ali, né? Claro que tem uma priorização para outras coisas, questões que mantêm o negócio aberto, mas esse é um ponto de vista que eu observo. A empresa começou a atrasar imposto. Primeira coisa que ela deixa de pagar. Aí começa, reparcela daqui, reparcela dali, o que era multa e juros vira principal e só vai crescendo. E a gente não podemos confiar em anistia, a gente não pode confiar que vai existir refis para reduzir principal. O principal ele vai existir sempre, pode reduzir multa e juros. Mas no final das contas, a gente sabe que o seu valor sempre cresce. Então eu queria saber qual que é a sua opinião. Se tem esse olhar também, se esse é um dos sinais que você observa, e se tem alguma dica que você poderia passar, pessoal. Sim, isso é um sinal que a gente sempre observa. Quando não paga imposto, a gente fala, a situação aí tá complicada. Mas o que acontece? Como você falou, a gente entra na questão do preço, né? Se o cliente está precificando certo, então ele comprou, produziu, entregou. Então ele está recebendo de volta. Ele está recebendo de volta, ele vai conseguir pagar normalmente suas contas. Se ele começou a ver isso, ele precisa ver, ele precisa recalcular a rota dele, que está errado. Ou ele está cobrando errado, ou está desperdiçando alguma coisa, está errado. Então o imposto, a gente já, como a gente disse, você já abre a empresa sabendo que você tem que pagar. Infelizmente, tem que pagar imposto, gente, né? Então, ele tem que entender realmente a situação da empresa. Inclusive pegando um gancho, às vezes ele está precificando, muitas vezes ele pode estar precificando até, você vai orientar, está precificando corretamente. Só que a vida pessoal dele, ele explora tanta empresa, Acontece tanta muito. retirada, que ele desviste dinheiro do negócio, que é a coisa mais importante, e vai comprar lá um carro, que ele não tem condição ainda de comprar esse carro. Ele vai sangrar quem? A empresa, onde que tem que ter o capital circulante. Né? Aí ele vai tirar o capital. Aí entra numa questão que eu sempre falo, faturamento não é lucro. Porque normalmente eles visualizam o faturamento e pensam, nossa, faturamento não é lucro. Aí eu vejo muitos clientes aqui lá chegam assim, a situação está muito ruim, está acontecendo isso, mas a vida pessoal dele não para de girar. Ele fala, a empresa quebra, mas o dono não, né? Isso. Aí ele sangra o que pode a empresa e vai reclamar depois. Então isso tudo é uma questão, você falou claramente, e eu concordo, é uma questão de educação financeira. Exatamente. A pessoa saber até onde ela pode ir. Né? Não usar a sua empresa numa situação que coloque a própria empresa numa situação infernal. Ela coloca em risco a empresa. Aí não tem dinheiro para pagar uma folha de pagamento atrás, salário do funcionário. O funcionário trabalha insatisfeito, começa a perder produtividade, começa a desgastar com o cliente. Exatamente. Isso cria uma bola de neve de um tamanho que não tem noção. Não tem noção. O rombo é grande. É muito grande, é muito grande. É muito grande. Aí, você tocou num ponto aí, o seguinte, o faturamento cresce e a empresa acha que está lucrando mais. Mas você tem que observar assim, o faturamento, faturou 1 milhão, quer dizer que ele recebeu. Exatamente. Porque aí você mete o pé, enche o estoque de produto, nem avalia quais são os produtos que realmente você precisa abastecer, se compromete com o fornecedor e o dinheiro não entra. E aí? Aí o aperto vem. Porque a engrenagem não roda, né? Ele acha que faturou 1 milhão, acha que tem que encher estoque. Não, ele tem que avaliar qual o produto que vendeu mais, qual que tem mais saída, o que eu tenho ainda em estoque, o que eu preciso repor. E eu sempre falo, não é bom você trabalhar com estoque, mas não é bom você trabalhar com muito estoque. Você tem que trabalhar com o necessário. Estoque é dinheiro. Então você quebra seu fluxo de caixa, você está com estoque muito grande, coisa parada. Então muita coisa em estoque é dinheiro parado, você está perdendo. Dinheiro que o R$10 de hoje não é o mesmo R$10 de amanhã. Então tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? O valor das coisas. Ótimo. Olha, eu tirei uma conclusão aqui, não sei se a Alana compartilha com ele dessa opinião, nem você. Mas eu acho que o ponto principal para as pessoas começarem aqui é implantar um fluxo de caixa da forma certa. Sim. Você concorda com fluxo de caixa? Totalmente. Eu acho que aqui é a base inicial. Eu sei de vocês aí, mas é aqui que eu percebi aqui, nós falamos dele por último aqui, mas assim, é ele que é o ponto inicial. Com certeza. Então, ele bem informado, ele vai te dar um resultado fantástico. Então, mas para chegar no fluxo de caixa, precisa de quê? Aquilo que você falou. A organização de base, é o cliente se interessar
e seguir aquelas regras estipuladas, senão não vai funcionar. Exatamente. Então a gente vai deixar aqui como dica para vocês aqui que o primeiro passo aí, na nossa opinião, e a Alana concordou também, que seria o fluxo de caixa. Eu acho que a gente... Eu acho que foi ótimo. Eu aqui... Boas informações. Vieram até mais questões do que a gente tinha planejado, porque a conversa esquentou, né? Começamos a tocar em muitos assuntos. Lana, você queria pontuar mais alguma coisa que você queria deixar para a nossa audiência como dica, ou como sugestão, ou até um agradecimento também, e depois nós também por você ter vindo aqui? Primeiro agradecer, né, por estar aqui, foi muito bom esse bate-papo. E você de casa entender que às vezes é importante recalcular a rota, entender como está funcionando as questões financeiras da sua empresa, porque ela é o pulmão. Então comece a ter um olhar mais cuidadoso e entenda a importância de ter a consultoria financeira, que é um investimento, tá? Você vai ver que você vai ter lucros ainda maiores, resultados ainda maiores com ter uma organização financeira, ter uma consultora financeira aí na sua empresa. Bom, pessoal, eu também agradeço aí a presença de vocês novamente no nosso Instagram, agradeço a Alana por aceitar o nosso convite, participar aqui da nossa live, a trazer essas informações aqui. Eu deixo uma dica para você. Experimente ouvir uma opinião que vem de fora, olhar o seu negócio de fora, trazendo experiências que talvez você ainda não tenha, uma visão nova sobre aquelas dificuldades que você tem aí, que olha, eu acho que você vai gostar muito, e você já fazer o contato com a Alana. Exatamente. E já aproximar essas arestas. Vamos marcar uma reunião, me chama lá, eu vou ir até você, a gente bate um papo, entende a situação, totalmente gratuita, entender mesmo, eu falo, levar um pouco de informação, talvez eu possa te orientar em alguma coisa que você não está visualizando, que eu vou te ajudar a visualizar, e essa visão de fora que você falou é muito importante. Às vezes é uma coisa boba que você não está visualizando, chega uma pessoa e fala isso, sabe? O seu Instagram é Lana Veral, com 2 L no final. Nós vamos compartilhar Lana no Stories Veral. também o Instagram dela aqui, então vai ser uma oportunidade para você seguir, acompanhar os posts e aí também fazer o contato com ela, aí vocês entenderem que essas dicas fizeram sentido para o seu negócio. Lana, muito obrigado pela sua participação aqui, que nos brindou, nós ficamos cheios de alegria, né? Inclusive as informações foram claras, evidentes, verdadeiras, e eu acho que cada um se conseguir amealhar essas informações e buscar ajuda, o pequeno, principalmente o pequeno, o médio, o resultado é inequívoco. Você vai ter uma visão muito clara, principalmente se ajustar todo o seu plano financeiro, né? Você vai ter um resultado assim que você vai se surpreender. Né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Abraço, gente. Abraço, gente. Até a próxima, pessoal. Tchau.